Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos aqui nessa quinta-feira, pós-vitória sobre o Corinthians do Fluminense, 3-1 no Maracanã, com tranquilidade, com sobras e com muitos motivos para os tricolores estarem otimistas. O Fluminense se incorporou, hein, galera? Ontem eu vi pela primeira vez no ano, assim, sabe? Deu aquela sensação de que esse time aí tem como chegar em várias frentes. Já tinha visto boas atuações, mas ontem a gente ficou com aquela sensação de que encaixou, sabe? Incorporou mesmo. Vou falar sobre isso, vou dar minha opinião. Tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Fluminense tem chance real nas três competições? Vamos falar disso já já, vou mostrar números da partida, números impressionantes do jogo, do duelo entre Fluminense e Corinthians, que traduzem exatamente toda essa superioridade. Vou mostrar isso para vocês e falar também da polêmica lá envolvendo Savarino, cara lá da seleção venezuelana, cornetou o Savarino. O companheiro dele cornetou. Tá dando uma confusão dos diabos esse negócio aí. Vem comigo pra gente resenhar, bora. Minha gente, meus amigos, Tapete Grená para você que está sempre aqui comigo, mas se você está sempre e não se inscreveu até hoje, tá vacilando, né, galera? Se inscreve aí embaixo, deixa o like, inscrição e like, tem os dois botõezinhos aí embaixo, é tudo de graça, assim como o botão do hype. Tem um botão do hype aí embaixo, sim, me ajuda demais. Dá essa moral para mim, tudo 0800. Gente, deixa eu fazer uma divulgação aqui para vocês, do meu amigo, do Roberto, lá da 343, tá? Que faz esses quadros maravilhosos, licenciados do Fluminense, tá? Quadrinho oficial. Esse aqui é o do Fluminense, bicampeão brasileiro em 1984. Que time é esse, hein, gente? Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo Gomes, Branco, Jandir, Delei, Assis, Romerito, Washington e Tato. Timaço, e não tem só esse, tem de vários times campeões históricos do Fluminense, como os da Libertadores também. Tudo lá na 343. Esse quadrinho geralmente está aqui no meu cenário, né? Hoje eu tirei só para poder mostrar para vocês, para dar essa dica. Vai lá no site da 343, tem muito quadro temático, oficial, licenciado do Fluminense, como esse do bicampeonato, e você vai ser super bem atendido, qualidade excelente, quadrinho muito legal, não desbota, tá aqui no meu cenário há um tempão, e eu tenho o maior carinho, uma peça de coleção. Todo tricolor deveria ter em casa. Tá bom? 343.com.br. Minha gente, grande jogo do Fluminense ontem, grande atuação. Não é nada assim espetacular, brilhante, mas foi uma grande atuação. Muito boa, com sobras. E aí, botou o Fluminense nessa condição aqui, ó. Ó a classificação, gente, como é que tá hoje. Antes do complemento da rodada. Palmeiras é líder à frente do Fluminense, mas no saldo. Uma pena que o Fluminense não tenha feito ontem um 4-0. Dava para fazer. Quando eles ficaram com um a menos, era bem tranquilo de fazer um 4-0. Isso foi o que faltou ontem. Continua faltando. O Fluminense conseguisse esse time mais goleador. Tá melhorando, mas ainda tá faltando. Mas, enfim, saldo hoje de 6, o Palmeiras tem saldo 9. Então, eles estão com a mesma pontuação, mas o Fluminense está atrás no saldo, então é vice-líder. O Palmeiras ainda joga essa noite, tá? Vai enfrentar o Grêmio lá em Barueri, não vai ser no Allianz, jogo às 9h30 da noite. Então, Palmeiras é o primeiro colocado, Fluminense com a mesma pontuação, mas por enquanto com um jogo a mais, também tem 19. O Bahia venceu ontem o Atlético Paranaense, foi a 17, tem um jogo a menos. O Bahia, com esse jogo a menos, ele pode ir a 20, pode ultrapassar o Fluminense. Mas por enquanto tem 17, com 8 jogos. E o Flamengo, que está aqui atrás, né? Parece que está lá perdidão, está em sexto, mas ele tem 7 jogos. Tem 2 jogos a menos que o Fluminense. Então o Flamengo, com os 9 jogos, poderia ir a 20. E essa noite já pode dar o primeiro salto, porque vai enfrentar o Bragantino fora de casa. Olha aqui, ó, jogo 9h30 da noite. Então, galera, ó, 2 deveres de casa para o torcedor tricolor hoje: secar o Palmeiras e secar o Flamengo. Torcer para o Palmeiras pelo menos empatar em casa com o Grêmio já seria bom, estaria de bom tamanho. E o Flamengo, de preferência, perder do Bragantino, porque ficaria estacionado nos 14 e com um jogo a menos. Aí já não poderia alcançar o Fluminense
com o jogo a menos que vai ter, né, para pagar depois. Então, olha aqui, esses 2 joguinhos aqui do lado direito, ó. Bragantino e Flamengo, 9h30, secação violenta, assim como Palmeiras e Grêmio. Esses 2 jogos das 9h30 hoje é entretenimento, tá, galera? A gente já sabe que o Flamengo e Palmeiras são favoritos nos jogos, mas secar não custa nada, porque o Fluminense ficou numa situação muito boa graças a uma partida segura, madura, sabe? Coletivamente é um time que está começando a mostrar realmente sequência, maturidade. Fisicamente, eu vejo o Fluminense acima do que tem estado há bastante tempo. Há muito tempo eu não vejo o time fisicamente tão bem, sabe? Com tanta intensidade, com tanta entrega, competindo mais do que o adversário, no mínimo igual. Isso aí não era tão comum recentemente. E mesmo individualmente, é um time assim que a gente começa a perceber que tem mais jogador do que vaga. Tá faltando vaga para tanto jogador. Ah, o time virou agora um super time, um super elenco. Que é isso, Ilan? Não, não é isso. Mas em várias posições, a gente já não consegue vislumbrar como é que ele vai trocar o jogador ali. Né? Por exemplo, eu achei que o René ontem fez um bom jogo. Vocês sabem que eu não sou de ficar passando pano pro René aqui, não. Ao contrário, já pedi muitas vezes vaga pro Arana. E acho, de novo, que o Arana é o melhor jogador do que o René. Mas realmente, jogando o que o René jogou ontem, principalmente no primeiro tempo, estava muito bem, fica difícil para o treinador tirar o René. Fica difícil mesmo. Né? O Serna, que entrou ontem como reserva, né? Porque ele hoje é reserva, o Canóbio não estava, entrou o Serna. Mas o Serna jogou muito bem. Então, ele de fato mostrou que é uma opção excelente ali para o ataque. Eu vou dizer uma outra coisa. Eu li uma postagem do meu amigo Leandro Dias, do Netflu, com a qual concordo bastante. Ele falou algo assim: o Serna é um cara limitado, tem limitações, mas a gente sabe que ele é um atacante, ele de fato é um atacante. O Canóbio, a gente não tem certeza do que ele é. É boa essa do Leandro. Porque, assim, realmente, o Canóbio briga uma barbaridade, corre muito, é útil hoje, fez até gols recentemente, mas ele tem menos cacuete, ele tem menos acertos, menos talento como atacante do que tem o Serna. É um fato. Ajuda muito o Canóbio coletivamente. Mas o Serna é um cara muito agudo, sabe? Muito letal. Quando vai à frente, quando pega aquela bola em velocidade, verticalmente. Ontem foi assim. Era um Deus nos acuda. O primeiro gol foi muito mérito dele. John Kennedy fez a jogada, acabou fazendo o gol. Mas a forma como o Serna se livra do marcador, como ele se desvencilha da marcação e vai reto, vai vertical em direção à área. Então chama atenção que em várias posições hoje, o Fluminense tem vagas de menos para muito jogador. O Milan não conseguiu estrear ainda. Não conseguiu ser utilizado 5 ou 10 minutos. Aí eu acho que é um erro. É um erro do Zubeldia. A não ser que o Milan esteja podre de algum jeito. Mas se está podre, por que ele foi contratado? E por que ele não está conseguindo estrear? Porque o Gêmeos está bem e porque o Freitas ontem, e acho que já segundo jogo consecutivo, jogou bem também. O Freitas no fim cansou, aí andou dando umas pataquadas ali nos minutos finais. Quando todo o time do Fluminense estava cansado, ele tinha tirado o Martinelli, aí o Fluminense ficou desguarnecido, trocou o Martinelli pelo Cano, né? O Fluminense perdeu na marcação. E aí o Freitas também deu umas duas freitadas ali no fim. Mas ele estava bem na partida. Então tá difícil encontrar lugar para todo mundo. Isso é um ótimo sinal. É sinal de que um clube tem não apenas um time, mas um elenco. Acho que esse elenco do Fluminense atual é mais completo, tem mais opções do que tinha o de 2023, campeão da Libertadores. Cheio de medalhões, cheio de grandes nomes, mas esse time agora, esse elenco agora, dá mais alternativas. O Fluminense não dá para dizer ainda que tem 2 times, mas não está longe disso. Não está longe. Quando sai o titular, entra um reserva, não muda o nível, às vezes até melhora. Quer melhor exemplo do que camisa 9? John Kennedy fez um bom jogo ontem e o Castilho, a gente vai dizer o quê do Castilho? Que entrou na primeira bola, encaçapou. O Castilho precisa de uma chance para fazer o gol. Coisa de centroavante bom, né? Foi assim contra o Atlético Mineiro, uma chance, um gol. Ontem, uma chance, um gol. E parece simples para ele. E aí, como é que faz? Quem joga? John Kennedy ou Castilho? 2 ótimas opções hoje. Acho que o Castilho é mais fazedor de gol, tá? É mais centroavante. Mas o John Kennedy ajuda ali no pivô, na construção da jogada, na transição. Fez isso, inclusive.
em um dos gols do Fluminense. É ele que iniciou essa transição. Foi exatamente no gol do Serna. Então, foi o do Serna? Ou foi o segundo? Foi o segundo gol. Ele ajuda na construção, né? Ele faz o pivô muito rápido, o Serna chuta na trave e na volta o Hércules completa. Mas o John Kennedy participou muito ativamente ali da construção daquele contra-ataque. Então é mais um dilema. Castilho, John Kennedy, tem várias posições onde está difícil decidir. Isso é um ótimo sinal. Sinal de que o Fluminense tem mais elenco para brigar esse ano. Vou falar o que eu acho sobre as 3 competições, mas antes deixa eu mostrar para vocês aqui, os números da partida que traduzem isso tudo. Tá aqui, SofaScore, galera. Na tela para você, 3-1, visão geral. Posse de bola 60% a 40%. Gols esperados, né? Baseado no volume de jogo, na qualidade dos lances de ataque. 1,84 Fluminense, quase um quarto do Corinthians, 0,56. Grandes chances, Fluminense 4, Corinthians 1. Finalizações, 20-12. O Corinthians estava com 6 ou 7 até o finzinho do jogo. É que eles finalizaram muito ali no finzinho, quando o Fluminense já tinha dado uma baixada no ritmo, e aí eles até criaram um certo problema, fizeram um gol e criaram mais problema nos minutos finais. Defesas do goleiro, 7 do Corinthians, 3 do Fábio. E aqui tem mais números aqui importantes também. Por exemplo, ataque, grandes chances marcadas do Fluminense, 3 e eles 0. Grandes chances perdidas, 1 e 1. Ações com a bola na área adversária. Quantas ações, né, de ataque ali dentro da área adversária? 30 do Fluminense, 15 do Corinthians, metade. Faltas sofridas no terço final, ali quando, né, seria um lance perigoso. 4, o Fluminense sofreu 4 e eles 1. Então, gente, muitos sinais de que esse time, de fato, incorporou. O Corinthians é um bom time. Não vencia as 7 partidas, é verdade, mas para mim tem um grande treinador, o Dorival. É recém-campeão da Copa do Brasil, muito competitivo, com nomes importantes, mesmo com os desfalques que tinha ontem. Tinha vários jogadores de peso em campo. Né? Tinha no primeiro tempo, por exemplo, o time que começou, tinha Yuri Alberto, tinha o Bidon, que é um jogador também jovem, muito bom, que fez a diferença na final da Copa do Brasil. É um time insinuante, é um time muito competitivo e bem dirigido pelo Dorival, a meu ver. E o Fluminense não tomou conhecimento, passou tranquilo nesse jogo. Né? Só o que não foi tranquilo foram as redes sociais dos jogadores venezuelanos, porque essa polêmica que está rolando. O jogador lá da seleção venezuelana tomou uma taca da esposa do Savarino. Olha que coisa, gente. Esposa de atleta do Fluminense detona atacante. Uma M como pessoa. Tá aqui o Instagram dela, né? Ela tá reproduzindo o Instagram do Rondon, que é atacante da seleção venezuelana, que tinha botado o seguinte: incrível, de não estar em condições a jogar como titular. Não estava em condições de jogar pela seleção venezuelana, ele está se referindo ao Savarino, a jogar como titular. O sentido de pertencimento. Sigam pedindo esses preguiçosos, né? Isso que ele está falando. Está falando isso para... Continuem pedindo aí esses preguiçosos. Enfim, aí ela deu uma resposta, que eu já vou ler tudo traduzido, tá? Aqui está o Savarino junto com o Soteldo, os 2 venezuelanos do Fluminense. Isso aqui é uma matéria do Netflix, tá, gente? Olha aqui, Aí ela fala o seguinte: o que a esposa do Savarino postou em resposta ao atacante da seleção venezuelana de 36 anos. Terrível exemplo de quem usa braçadeira de capitão na seleção. Isso só demonstra o que todo mundo já percebe. Na seleção há um grupinho que se acha acima do coletivo e ainda pretende, com intimidação, decidir quem joga e quem não joga. Que vergonha da sua história. Escreveu Paola Duarte, que publicou a postagem, essa aí, e apagou logo depois. Mas aí ela postou outra, que foi essa que vocês viram, que eu mostrei ali, Para quem costuma se chamar de capitão da seleção e com suas imaturidades, o que faz é deixar um clima pesado, como sempre faz. Como pessoa, é uma tremenda M, disse a esposa do jogador do Fluminense. Olha aqui, É isso aqui, Como persona, eres tremenda mierda. Tá tudo aqui, na postagem dela, na repostagem que ela fez dos stories do bonitão lá da Venezuela. E aí xingou o cara, falou como pessoa, uma tremenda M. E essa aqui é a primeira, olha aqui, o Instagram dela, a primeira que ela tinha feito, e apagou, mas o print é eterno. Tremendo mau exemplo de quem usa braçadeira de capitão, vergonha da sua história, enfim, uma treta internacional,
E, gente, vamos lá. O Savarino simplesmente pediu dispensa da seleção venezuelana, que ia jogar 2 amistosos no Uzbequistão, e a Venezuela está fora da Copa do Mundo. Isso compromete o futuro dele na seleção venezuelana? Quem sabe é ele. Né? Quem sabe é ele. Ele não tinha nenhum problema físico, não tinha que se poupar? Eu acho que talvez tivesse. E como é que ele jogou ontem? Cara, passaram-se 10, 12 dias de lá para cá. Ele se recuperou fisicamente e pôde estar jogando ontem. E achou que era prioridade jogar pelo clube, e não 2 amistosos que nada valiam de uma seleção que não está nem na Copa do Mundo. Problema do Savarino, né? E outra, eu acho que a seleção da Venezuela, eu me arrisco a dizer que precisa mais do Savarino do que o Savarino da seleção. Porque a seleção da Venezuela, a gente sabe que, né, não é aquilo tudo que alguém possa imaginar. Então, quem é que precisa de quem aí? Eu não vejo problema nenhum. Pediu dispensa, como já vários jogadores brasileiros pediram dispensa de seleção brasileira. Estou cansado de ver isso aí. Eles que se resolvam lá. Savarino fez mais uma grande partida, é um jogador indispensável, crucial hoje, consistente nesse time do Fluminense. Que, gente, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro e tem Libertadores. E pelo futebol que está jogando, pelo encaixe, pela competitividade, noves fora alguns vacilos do Zubeldia, que não usa a base, que não gosta de jogador jovem, que demora muito a mexer sempre nos jogos, mas tirando isso tudo, faz um trabalho digno de elogios. O Fluminense é um time que vence e convence, quase sempre. Falta fazer mais gols? Falta, mas é um time que coletivamente, em alguns momentos, encanta. Está encorpado, está embalado, tem velocidade, tem objetividade, é vertical, tem intensidade. E aí começa a se conectar com o torcedor. O torcedor gosta disso. A gente viu ontem um jogo em que o torcedor passou os 90 minutos conectado com o time, porque se sentiu representado pela atitude dos jogadores dentro de campo. Com um coletivo forte, fisicamente o time inteiro e individualmente com vários jogadores bem em campo. Vai brigar nessas competições? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Brasileiro é pontos corridos. Há quanto tempo o Fluminense não briga realmente pelo Brasileiro numa situação dessa de pontos corridos, tiro longo, contra times mais fortes no papel? Há quanto tempo? Há bastante tempo. Esse ano vai brigar. Vai ser campeão? Não sei. É o favorito em alguma das competições? Não, não é. Mas o Fluminense tem chance real nas 3 competições. Jogando isso aí, entra como candidato, de fato, nos 3 campeonatos que está disputando. É a minha opinião. Quero saber a sua. Bota aqui embaixo, larga o like, o hype, se inscreve no canal, comenta. Quero saber a opinião de vocês. Valeu? Abraço, até a próxima.